Olá, bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje aqui comigo eu tenho a Roberta Medina. Muito obrigado, Roberta, que prazer, por ter aceito este convite. Tão bom, para boas conversas sempre. Sim, conversas sobre viagem. Eu imagino que haja muitas e boas histórias para partilhar. É verdade. E curiosamente, nós estávamos a falar disso ainda há pouco, nós conhecemos-nos numa viagem que foi a inauguração de um navio. É verdade. O Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, assim há alguns anos já, em que embarcamos em Barcelona e demos ali umas voltas uns dias para experimentar o navio. E vou te dizer que foi a única vez, primeira e única vez que eu fui num navio, que eu tinha aquele conceito de que entrar num navio, eu ia pensar só no Leonardo DiCaprio afundando com o Titanic, né? O conceito de ficar fechada no navio era um conceito que me fazia uma confusão. E eu lembro, assim, de chegando nos quartos, aquele corredor enorme, eu só imaginava, assim, água subindo. Eu falei, não, Roberta, concentrar. E efetivamente, experiência maravilhosa. Né? Para minha própria surpresa, a experiência do navio, primeiro que você não parece nada, ainda mais o navio daquele. Eu não conheço o outro, só conheço aquele. Gigante, né? Assim, é um parque temático, né? Então, você não tem nada a sensação de estar parado no mesmo lugar, de estar parado no mesmo lugar no sentido de você estar fechado num espaço. É gigante, milhões de opções de entretenimento. Aquilo foi o máximo. Só que eu fiquei devendo um negócio para mim mesma. E aquele navio tinha 1 ou 2 quartos que eram de escorregas e coisas super giras para a família. Eu tenho que fazer um negócio daquele com a família. Sim. Mas só se for naquele quarto. O navio agora, os viagens de cruzeiro agora são cada vez mais umas coisas de família, já não tanto uma viagem para se fazer numa idade mais avançada, não é? Por isso é que agora há todo o tipo de atividades que existem. E acho que o conceito de você, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu adoro, eu sou super coletiva. Então, eu gosto de viajar com amigos, eu gosto de fazer programa com amigos. Então, eu acho que o navio, por exemplo, é uma boa proposta. Porque eu tô sempre tentando convencer os amigos de ficar todo mundo na mesma casa. Por mais desafiador que isso possa ser, a gente convive muito mais. Se cada um estiver no seu quarto, etc. O navio tem uma coisa diferente do hotel, porque ele não te puxa para fora. Não dá naturalmente, pra sair, né? você vai estar sempre junto, conversando, brincando com as mesmas pessoas. Eu achei bacana. Está uma viagem de futuro a fazer, não é? Essa mas não tá agendada ainda, mas agora você me relembrou que eu tenho uma dívida comigo do quarto do escorrega, eu quero. E viagens? Este ano é ano do Rock in Rio Lisboa, não é? Por isso é um ano, imagino que tem muitas viagens, de trabalho, muitas delas. Pois é, a gente vai falar de viagens de trabalho? Não, né? Vamos falar de viagens vamos falar das outras, não é? Daquelas boas de fazer, não é? As de trabalho também são boas, algumas, mas são de trabalho, não é? Sim. Mas você lembra de quais foram as suas primeiras viagens? As primeiras viagens de que se lembra? Seja de avião ou não, mas as primeiras viagens que nos lembramos de fazer muitas vezes com os pais e tudo. A primeira, assim, que eu tenho memória, foi a primeira vez que eu fui com meus pais. Eu acho que foi literalmente a primeira vez que a gente viajou com eles para fora do Brasil e foi para Disney, óbvio, como não poderia ser em Orlando. E lembro que era divertido, né? Que a gente na época ainda queria trazer as coisinhas do avião para carregar o potinho, né? Mas era com a marca era tudo muito da novo, companhia aérea, era muito tudo engraçado, né? Não, nada sustentável, mas muito engraçado. Então tudo era diferente, né? Você chegar num hotel e ter os produtinhos e não sei o quê. Eu acho que a experiência do hotel numa primeira vez é deliciosa. Os meus filhos, por exemplo, a gente se viajar e ficar num bom hotel, não precisa nem ter nada em volta. Né? O próprio hotel acaba virando entretenimento para as crianças, né? Então, é muito gostoso. Então, lembro, sem dúvida nenhuma, dessa viagem. Lembro de uma outra viagem radicalmente diferente com a minha avó, quando eu fiz 15 anos. Tem outras no caminho, mas pronto. Quando eu fiz 15 anos, tinha essa era de autocarro pelo Brasil, e era uma viagem de autocarro, foram 15 dias, eu não consigo nem descrever a quantidade de cidades que a gente passou, porque era daquelas que seria... Mesmo um circuito. Era um mega circuito pelo sul do Brasil, né? Para conhecer Gramado, conhecer Foz do Iguaçu, que lindíssimo. E aí o tema da excursão, que aí eu confesso que eu não fiz muitas excursões, né, assim, de grupos desconhecidos. Mas tem graça. Eu e a minha melhor amiga éramos as únicas adolescentes no grupo, era um grupo mais velho. Mas todo mundo se dá bem, todo mundo dá risada, aquilo foi super, e foi muito gostoso. Agora, a verdade é que dessas com tanta coisa em pouco tempo eu não quero mais. Porque eu acho que o que é gostoso, o que me encanta numa viagem é tentar conhecer a cidade a lá quem vive nela. Né? Tem uma coisa que eu faço em qualquer lugar que eu vou.
pegar aquele sightseeing, o autocarro de sightseeing, para fazer reconhecimento diário. Um overview, né? Nem que seja, se eu tiver pouco tempo, depois volto, né? Mas para você entender, assim, fisicamente como é que a cidade funciona. Para depois começar a escolher cada cantinho que você quer conhecer. Muito bem. E então, dos destinos, que eu imagino que sejam muitos, desses mais de lazer, não tanto de trabalho que visitou, quais são aqueles, se pudesse escolher o top 3 dos destinos que mais a marcou, quais são? Olha, recentemente, a viagem mais recente, assim, não foi mais recente, mas uma viagem que me marcou muito foi o Caminho de Santiago. Minha mãe é uma pró no Caminho de Santiago, já fez 16 vezes, já escreveu um livro, super. Pelos diferentes caminhos ou foi fazendo vários? Fez vários. Porque de França vem 5 caminhos diferentes. Já fez vários caminhos. Fez caminho português, fez caminho francês, fez tudo e mais alguma coisa. Já fez ele completo, acho que 2 ou 3 vezes. E a gente acabou indo, os 3 filhos com ela, no ano passado. E foi uma experiência linda, porque aí é uma experiência radicalmente diferente. Eu não tinha curiosidade para ir ao caminho. Meu irmão mais velho já tinha ido, do meio já estava querendo ir. E eu falei, você é para estar junto, para mim tanto faz, vamos lá onde quer que seja. E realmente é uma experiência muito bonita. Caminhar. Assim, aí eu fico brincando que eu descobri por que chama caminho, né? Não chama chegada, porque de fato a chegada é absolutamente irrelevante. Você vai conhecendo, o bom daquilo é você estar andando, você tá livre. Achei que de repente ia ficar com mega deep talk, né? Pensando, nada. Você acaba que a natureza te puxa para fora e aquilo é absolutamente poderoso. Então, Caminho de Santiago, sem dúvida nenhuma, é um destino potente, muito humano. Não precisa sofrer, a gente não carregou a mochila, a gente mandou a malinha antes, todos os esquemas, a gente marcou as pousadas antes para não ter o perrengue de ficar preocupado se tem que chegar na hora, né, de ter alojamento. Claro. Também não fomos no pico, acho que no verão é muito complicado e quando está muito cheio, então fazer, mas não precisa fazer com estresse. Isso. Outro destino que eu amei e que está na minha lista para levar as crianças foi o Ushuaia e o Calafate. Porque a história das geleiras, né, é muito poderoso. Você olha assim para um montinho de gelo e você acha que aquilo tem lá 500 metros e na verdade tem 20 quilômetros. É uma loucura e é muito poderoso. Assim, é muito forte a energia daquele lugar, é muito bonito. E tem uma coisa gostosa que, por exemplo, eu não gosto de esquiar. Tem menor talento para isso. Mas eu sou boa companhia para neve, desde que tenha um lugar para eu ficar, não tem mistério. Mas naquele caso, tinha muitas atividades, porque algumas instâncias não tem tantas atividades para quem não esquia. Ali tinha passeio de trenó com husky, tinha moto de neve, tinha uma quantidade de opções, mesmo para quem não é fã do esporte, né? Então, isso recomenda-se que as estações tenham mais opções paralelo ao esqui. Porque eu fui para Vale Nevado. Eles queriam me matar, né? Porque só tinha esqui. Aquilo é do hotel para neve, da neve para o hotel. Não é o meu lugar de eleição definitivamente. Fiz uma viagem pelo sul de Espanha, que eu adorei. Fazendo Alhambra até Valência. Também uma viagem muito gostosa. E eu já falei muito mais de 3, né? Mas vou assim. Não, mas força, não. Eu gosto de voltar aos lugares que eu conheço, tá? Então não sou daquelas que tem essa necessidade de ticar muitos países no mundo, não. Argentina, Buenos Aires é uma cidade linda de passear. Nova York é bom demais. Eu adoro caminhar quando eu viajo. Então, se você tiver Nova York é bom de caminhar porque você não se perde, né? Não. Você só vai e volta e só fica vendo os numerozinhos, tá sempre no mesmo lugar. Tá sempre... Está no 10 e quer chegar a 2, falta então pouco. você só vai, né? Claro. Então, Nova York, eu não sou muito das compras, mas se você me disser, vamos ali ver não sei o quê, eu falei, vamos. E toca caminhar. Então, uma cidade que também tem muita arte, que é uma coisa que as galerias, é uma coisa que eu gosto. Londres, mesmos motivos. São cidades muito potentes, né? De muita vida, de muito mundo, de muita coisa nova para ver. Isso é gostoso. Eu vou fazer uma lista grande. Não, vamos a isso. Também podemos fazer uma lista ao contrário. Quais são aquelas que você quer muito conhecer e ainda não conhece? As viagens que ainda não fez e que estão aí na lista para fazer. Sabe que eu não tenho muito essa pancada? Não? Não. Okay. Eu tô em paz. Eu vou indo. Quando surge... Eu vou, sei lá, fui à Itália com os amigos no ano passado.
Não estava minimamente planejado, eles iam. E aí eu me juntei e eu fui. Eu acho que para mim o mais importante é estar com gente boa, com boas conversas. Companhia é essencial para a viagem. O lugar não é relevante. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, eu fui a Paris há muitos anos atrás, um fim de semana, e não me apaixonei pela cidade. Mas todo mundo ama tanto, eu falei, vou ter que voltar para ver o que foi que eu não vi. Então, por exemplo, Paris agora com as crianças, a gente tá de olho, porque assim, uma cidade que eu amo, Roma. Roma não precisa mais nada. Roma é só chegar. Anda. E a força da história é muito potente. Ver como é que estão lá as estruturas, a dimensão. O que é o Coliseu, gente? O Coliseu faz nós, do entretenimento, nos sentimos muito pouquinho, porque evoluiu muito pouco de tanto que eles já sabiam, né? Da construção de uma arena, da logística da arena, e a gente ainda está aqui fazendo praticamente a mesma coisa. Planos de entrada e saída de pessoas, né, que eles na altura já faziam. Maravilhoso, né? Então eu acho que a riqueza humana é a riqueza que me encanta mais. É claro que viajar para destinos de natureza é muito bacana. Eu ouvi falar de uma viagem de alguém que já esteve aqui num podcast connosco, que o Rock in Rio promoveu a Amazónia. Que acho que foi uma viagem incrível. Foi, né? As meninas, foi a Rita Pereira e a Cláudia Vieira. Foi a Cláudia Vieira que falou disso, exatamente. E eu estava grávida e estava na época do Zika no Brasil. Então, de tudo que eu não ia fazer era me meter na Amazônia. É engraçado, né? Eu ainda não tenho essa ansiedade para conhecer a Amazônia. Eu tive... Mas dizem e a gente teve uma produção de um grande show lá. E toda a nossa equipe, apesar de ficar vigiando o jacaré, acho que é uma experiência indescritível, que só realmente indo até lá para entender a força que a floresta tem. Um lugar que eu amo de paixão, dos lugares para mim mais bonitos que eu já conheci, foi Yosemite Park, que é nos Estados Unidos. Para dentro de São Francisco. Cara, as cachoeiras incríveis, as rochas. Eu fui era médio inverno, não estava coberto de neve, mas muito bonito, muito bonito. Grand Canyon é interessante, mas o Grand Canyon, por exemplo, tenho muita ligação à água. Então, água ali, a coisa falta. Então, é muito bacana, mas o que eu mais gostei de fazer no Grand Canyon foi passear de barco no Rio Colorado. E depois, uma outra coisa que eu descobri noutra viagem foi um canyon que está entre Vegas e o Grand Canyon, que chama Glen Canyon. Aí, absolutamente deslumbrante, porque você anda 13 milhas a pé, você vai chegar, lá embaixo tem uma vila indígena, índio de jeans, né? Que índio americano tá de jeans. Então, numa vila, você pode dormir lá embaixo se quiser, depois você tem que andar mais umas 3... Você pode descer de burro, de helicóptero a pé, claro que eu desci a pé que era mais legal. Depois você chega, a partir da vila, você desce mais 3 milhas, até não dá para te explicar o que eram aquelas cachoeiras, mas de uma água verde turquesa, sem bater sol, mas de uma beleza muito, muito lindo. Giro. Muito lindo. Você gosta de fazer caminhadas, não é? 13 milhas mais 13. 13 é logo ali. Vamos 13 embora. São uns quantos quilómetros, não é? Mas é muito gostoso. Adoro caminhar, adoro. Ótimo. E peripécias nessas viagens? Assim, coisas que aconteceram e que agora é giro contar, é bom reviver. Acho que na altura podem não ter sido tão intensas assim, mas, ou se forem intensas, mas não tão fáceis. É capaz de ter peripécia, mas eu acho que essa pergunta me lembra uma outra experiência, que foi... eu trabalho com comunicação e marcas, né? Trabalhamos. E cresci numa casa de um publicitário que sempre falou da força das marcas, e tem uma hora que, tá bom, força das marcas, mas isso quer dizer o quê? Né? E aí, numa viagem de carro pela Califórnia, uma coisa, a gente não tinha roteiro, que é uma coisa que eu adoro, é só vai, depois logo vê. Aliás, fiz uma dessa também pela Toscana, que é incrível, maravilhoso. Aí fomos assim, ao Léo, e aí o que determinava a cidade que a gente ficava? Se tinha ou um Holiday Inns, ou um Jack in the Box, ou um McDonald's. Se não tivesse, mas foi uma sensação física de segurança e de insegurança. Se não tivesse uma marca que a gente conhecesse, a gente não ficava na cidade. Olha que coisa
maluca, né? E óbvio que você... Mas há quanto tempo isso foi já? Há algum tempo? Isso foi em 2001. Isso foi em 2001. E outra experiência super gira, que isso nos Estados Unidos, né? Cada país tem uma característica. Nos Estados Unidos, eles têm muito os motéis de rua, que são hotéis pra você dormir uma noite por conta de viagem mesmo, né? Sim. E a gente foi ficando sempre, marcas conhecidas, Motel Six, Holiday Inn, você ia ficando, a gente ficou em muitas marcas simples, mas que era absolutamente ideal para o que a gente precisava, que era dormir, sair na manhã seguinte. Na manhã seguinte e seguir. Né? Foi muito gostoso, muito gostoso. Incrível. Também fiz uma viagem de autocaravana. Aí, muito importante para quem se interessar por fazer uma viagem de autocaravana, que tem que ir com alguém que conhece muito. Porque a autocaravana é uma intimidade, né? Porque a autocaravana tem a casa de banho, por exemplo, que é essa... Pronto, daí pode entrar nas peripécias. Que é como se fosse uma casa de banho de navio, de barco. Então eu fico brincando, você espirrar lá dentro, o sujeito do outro lado de fora de saúde, né? Santinho. Super. E eu lembro que eu estava com um grande amigo, Amém, que foi uma pessoa que eu, de fato, tinha muita vontade. Mas eu fico pensando assim, era inverno. Uma mulher botando colã não é uma cena bonita, meu. Você não tem onde botar o colã se não for ali no meio daquela casa temporária. Então, é muito engraçado. Porque você fica descobrindo uma forma nova de viajar. No dia a dia não pensamos, não é? Porque zero! Tá em casa, você vai no quarto do hotel, você fecha a porta da casa de banho e vai resolver o que você quiser. Ali é um tal, você tem que pensar. Então, tem que pensar. Agora, tem essa maravilha de você só ir. Né? A aventura maior da caravana é que tá visto que o meu nível de planejamento para viagem é tipo, não quero nem saber, só vamos. Essa pergunta eu já não faço. Essa Planeia as tuas viagens, não, é só ir. Eu agora tô para marcar uma vez. Tá aí, ó, na lista dos desejos. Tem. A gente, tô conversando com uma amiga para ir as familhinhas ano que vem, na Páscoa, pro Japão. Um casal de amigos foi. Maravilhados, já tinham ido, voltaram com o filho, voltaram maravilhados de novo. E eu falei, não, caramba, ok. Eu que não tinha virado ainda para a cena do Japão, agora tá na meta de ir. Vou mandar uma consulta para ir para o Japão no ano que vem. E ela, a Catarina, planeja cada segundo da viagem. Sabe quais restaurantes que ela quer ir? Sabe? Então, eu não sei como é que vai ser essa experiência. Talvez eu tenha que largar ela no meio do caminho. Porque ou vai ser ótimo, porque não tem que pensar absolutamente em nada, né? Porque ela já vai ter tudo planejado. Abordagens, né? Ótimo, porque está tudo tratado, é só ir e viver a experiência, ainda por cima, se confiamos na pessoa com quem viajamos. Quem está marcando, claro que sim. A outra é... Mas sabe uma coisa? Eu sou muito relax. Então, assim, eu não fico atrás de hotel fresco, eu não tenho frescura. Então, assim, eu só lembro, nas minhas viagens todas, eu lembro de um hotel no centro de Florença, que pronto, eu era pouco tempo de Europa, para entender o que o 2 estrelas, 3 estrelas, quer dizer na Europa. A gente foi para uma coisa que era, tipo, acho que era, não sei se era 2 ou 3 estrelas, não dava para ficar. Assim, caro, e não dava para ficar. Então, na noite seguinte, foi dormir assim, sem mexer, porque não parecia nem limpo, uma coisa estranhíssima. No dia seguinte, a gente, pelo mesmo valor, a 10 quilômetros do centro da cidade, ficamos numa casa. Então, se for um lugar bacana, arrumadinho, então, se ela se comportar bem, marcar tudo direitinho, não tem problema também. Só me faz correr, porque eu não gosto de viajar com aquele negócio, já acordou, já saiu, mas é férias ou é tortura, né? Já me basta no dia a dia, você acorda a criança, levanta, sai correndo pra escola. Para viajar, não, né? Para viajar, vamos só. Com calma, não é? Os horários são o que forem, não é? Se for relax, especialmente assim, não ter essa pancada de acordar cedo para sair correndo, pode marcar a agenda que você quiser que eu vou na boa. Isso é bom, não é? É bom para quem viaja, não é? Porque assim é sempre tranquilo. Mas se depender de mim, eu não marco nada. Nada? Não. Ok. Portanto, então, isso já chega para o trabalho, toda essa organização, todo esse já me basta. Então pode ser que essa dupla dê certo, que ela marca tudo e eu vou de boa. Não é? Às vezes dá, porque vamos na boa, outras não dá tanto, porque eu também tenho a noção de que há amigos que são muito próximos e que é difícil viajar com eles, não é? Exatamente porque às vezes são muito diferentes. Eu acho que aqui o ponto essencial, eu acho que é em termos de cultura e valores. Mas um pouquinho para a vida como um todo, né? Mesmo para você conviver no dia a dia com alguém que tem culturalmente escolhas muito diferentes, claro. Né? Desde a alimentação ou dos horários, isso cria restrições. Claro. Não quer dizer que a gente não possa ser melhores amigos da vida, mas
Na convivência tem restrições. No caso de uma viagem, aí mais ainda. Então, ou combina antes, né? Olha, vamos, mas a gente sabe que é desse jeito. E aí funciona perfeitamente, já tive essa experiência e funcionou maravilhosamente, porque todo mundo sabia, né? Claro, que um lado era de um jeito, o outro lado era do outro, e a gente ia ficar no meio do caminho. E funcionou pra caramba, mas precisa combinar antes. Uma pergunta assim só daquelas que às vezes é mais difícil responder sem pensar muito, mas é curioso às vezes a resposta que temos, que é, se pudesse escolher uma figura pública para viajar, quem era essa figura pública e para que destino? Gente, eu ia com Bruno Mars, mas ia para qualquer lugar. Não havia, especialmente era pela figura, se pudesse ser uma viagem de carro, porque dá para conversar muito. Eu gosto de conhecer as pessoas. E eu acho, cara, sensacional. Acho um talento, acho incrível. Eu acho que, e não é só um talento, é um talento que sorri o tempo todo. Eu gosto de pessoas leves. Né, com um astral positivo. E ele me passa, além de eu achar o máximo, gostar da música dele, não quer dizer que ele seja tão legal quanto na música, né? Mas pronto, eu vou descobrir isso nessa viagem. Isso, então, a minha vontade era pegar um carro. E o carro tem essa vantagem, que não é igual ao avião, é que o carro são várias horas juntos. Você pode ir de avião a algum lugar, sempre é bom, porque você viajar para países diferentes... Fly and drive, não é? Voa até um sítio e depois pega num carro. Eu acho que sair do nosso território, isso é... Por exemplo, sair do território e falar outra língua, eu acho que é muito bom. Porque quando você sai do território e fala a mesma língua, parece que você tá em casa, né? Você, tipo, olha, eu tava tão mal habituado com essa coisa, tá sempre mudando. No Brasil ou aqui sempre em Portugal, em casa. Né? Sempre em Mas casa. essa história de viajar, com as primeiras vezes que eu vim para Portugal, eu chegava aqui falando inglês. Porque o conceito de viagem para mim era falar inglês, porque a gente estava mais direcionado para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, no Brasil. Então eu chegava aqui e tinha que ajustar. O que eu acho é que quando a gente vai para um outro idioma, a gente desconstrói as ideias fixas de como a gente soubesse alguma coisa. E a parte mais gostosa é eu acho que da vida, é você descobrir coisas novas, é você entender como funciona diferente. Uma das experiências mais bacanas em viagem trabalhando foi fazer árvore de Natal na Polônia. Não, então, anoitecia às 3 da tarde. E a dinâmica, eu não sabia falar uma palavra. Olha, eu passei 15 dias na reta final, lá o tempo todo. Eu pegava o táxi, o mesmo ponto do táxi, para ir para o Palácio da Cultura. Eu não consegui nenhum dos 15 dias que eles entendessem para onde é que eu queria ir. Aí, só que um dos senhores já tinha mostrado no mapa. Então eu lembro da cena cômica, deu na fila assim, falei, cara, e agora? Como é que eu vou? Palácio da Cultura. Eu falava todos os sotaques possíveis para tentar chegar lá. E eu nunca acertava aquilo. E era supostamente simples, mas não deu certo. Então, nos dias já mais avançados, o senhorzinho que já sabia, ela vai para o Palácio da Cultura! Mas o fato de ter que pensar tudo diferente, saber como é que eu me safo dessa. Né? Até a sensação, eu lembro um dia saindo da academia, eu achei que dessa sensação de ser muda, porque eu estava no meio da rua, eu precisava pegar um táxi, eu não sabia dizer oi. Então, muito bacana. Então, acho que sair do território em termos de idioma é muito legal. E a pergunta era o quê que eu já me perdi? A pergunta nem era a pergunta, as respostas estavam a ver não, estava vendo com quem que ia, né? Então, era pegar um avião para algum lugar e fazer uma viagem de carro com o Bruno Mars para poder conhecer. Vou ver se ele é bacana mesmo, depois eu conto. Isso. Ótimo. E alguma viagem que esteja marcada para os próximos tempos? Então, você me lembrou que eu tenho que tratar do Japão. Do Japão. Mas eu vou falar com ela, porque ela ficou de ver opções do Japão. Ela é cliente da loja do Casca Shopping. Ah, é? Tá Mas estamos perto. Temos lá uma boa equipa, de certeza que já sabe muito sobre o Japão. Com certeza, já está mapeando, eu tenho que perguntar para ela. Então, o Japão na Páscoa do ano que vem. A gente agora tem Brasil no meio do caminho a trabalho. Vamos com as crianças, porque as crianças entram em férias no período que a gente está produzindo Rock in Rio Brasil. Então, a gente conseguiu organizar os meus irmãos e os filhos, então os primos todos. Vamos todos para Praia do Forte, na última semana de julho. Então, já tem essa.
Porque a gente sempre perde as férias das crianças. Eu estou tentando não perder mais. Estou tentando acertar em cheio desse fenômeno, né? De quando eles entram em determinado ano na escola, tem que sair sempre na mesma data, gente. Coisa desesperadora. Assim, fica tudo mais caro, cheio. É tudo. Junho, portanto, julho e agosto são sempre os meses mais caros, mais Não, eu críticos. ainda tenho uma viagem para marcar com eles para novembro, que tem uma semana ali, final de outubro. Inicialmente não falamos sobre isso ainda. Tem na agenda para eles irem a Londres e a Paris. Ok. Assim, obrigá-los a sair da zona de conforto e a falar em outras sabe que eu também. tive no meu aniversário com minhas melhores amigas em Londres. E fiquei com essa vontade, assim, eu sou muito caseira. Eu adoro estar em casa. Eu adoro Portugal, eu adoro estar em Cascais. Mas o fato de ter ido a Londres e a lazer... E a gente foi ver o espetáculo do Michael Jackson, que é maravilhoso. E ver vida diferente nas ruas. Que é uma coisa pateta, porque a gente podia fazer isso andando no centro de Lisboa, né? Sim. Mas acaba que no dia a dia não se faz tanto. Então, eu quero mesmo que eles comecem, e agora já estão em idade de verem mundo. E saber que tem uma coisa bacana. Eles estão numa escola internacional que tem 45 nacionalidades. E isso, pronto, já ajuda a eles entenderem que o mundinho não é aquilo que roda em volta deles. Claro. Mas tenho vontade de começar a mostrar mais horizontes para eles. Ótimo. Então, ainda bem, porque assim podemos fazer a segunda, rota toda. A segunda conversa acerca de viagem. Depois desta, não é? sem Com dúvida muitas nenhuma. outras histórias certamente para contar. Berta, muito obrigado por ter aceito este convite e estar aqui connosco a falar dessas experiências, nessas viagens. Maior prazer. Para viagens, conta comigo. Ótimo. E até breve e obrigado uma vez mais. Muito bem, até o Rock in Rio. Isso, até o Rock in Rio. Estamos juntos aí.